Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Olha aqui, ó, tô mandando esta pérola, esta obra-prima de Chico Buarque. O cantor Chico Buarque, escritor também Chico Buarque, comentou numa rede social a ausência da assinatura do presidente Bolsonaro no diploma Prêmio Camões, honraria concedida ao escritor em maio. Ele fez aí uma... ele veio com um bom humor, meio que devolveu com uma chacota. Conta essa história pra gente, Pepito. Olha, o Prêmio Camões, pra você que não sabe, é o principal prêmio de literatura da língua portuguesa e ele é um prêmio concedido pelos governos do Brasil e Portugal em conjunto. Pra a pessoa ser condecorada com esse prêmio, ela recebe uma grana em dinheiro, mas também um diploma, euros, né? Exatamente, também um diploma que é assinado por ambos os presidentes. E aí, muita gente, claro, achou que seria uma grande ironia do destino que o Bolsonaro assinasse um diploma concedido a Chico Buarque, também conhecido como um dos maiores compositores de nosso país, não é mesmo? E aí, alguns jornalistas perguntaram ao Bolsonaro quando ele pretendia assinar. E ele disse o seguinte: é segredo, Chico Buarque, eu tenho prazo até 31 de dezembro de 2026, eu assino. Ou seja, o Bolsonaro ainda brincou de Neymar aí, já garantiu a reeleição dele, a superioridade acima de todo mundo. O Chico Buarque, então, resolveu responder a ele. Ele disse o seguinte: a não assinatura do Bolsonaro no diploma é, pra mim, um segundo prêmio Camões. Rebateu muito bem o Chico Buarque. O prêmio existe desde 1989, ele concede 200 mil euros, também conhecidos como quase 900 mil reais, aqui, anualmente para um escritor cuja obra contribua para a projeção e o reconhecimento da língua portuguesa. O Chico Buarque escreveu livros muito bem recebidos por crítica e público, como Benjamin, Leite Derramado, Budapeste, que é maravilhoso e virou filme já. A parcela do Brasil nessa quantia já foi paga em junho. O que segue pendente é só a assinatura do diploma que comprova o recebimento do prêmio. E o Chico Buarque, a gente sabe, não é exatamente entusiasta do Bolsonaro e vice-versa. O Bolsonaro também não é entusiasta dele. Nas redes sociais, todo mundo, claro, achou muito engraçada a resposta do Chico Buarque. E uma das pessoas que achou engraçada foi a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que foi ao Twitter. Ela disse o seguinte: agraciado com o prêmio Camões, maior honraria concedida a autores de língua portuguesa, Chico Buarque engrandece o Brasil e nos enche de orgulho. Bolsonaro, que não assinará o diploma do escritor brasileiro, faz o contrário. Nos diminui como nação e nos envergonha perante o mundo. Ela ainda continuou o Twitter dizendo assim, mas, como Chico Buarque já disse a outros ditadores de plantão, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Uma alusão à música que ele compôs durante os anos de chumbo aqui do Brasil, durante a ditadura militar. Mas uma vez vem essa mistura, né, do presidente com relação a quem é a obra, o que é a obra, quem é a pessoa, o que a pessoa tem como princípios políticos, ideais políticos e tal. Há uma mistura aí, né? O Bolsonaro não é um cara capaz de reconhecer o valor. Primeiro que não se mostra muito afeito à cultura, à literatura. E aí vem com essas bravatas, vem com essas frases aí que não cabem, né? A gente já conhece o estilo Bolsonaro, e infelizmente é assim mesmo que ele se comunica, é assim que ele procura atuar, o modus operandi na cabeça dele vai por aí. A gente tem uma crise já instaurada, principalmente nesse setor cultural e da literatura, vide aí o que falou, né, o Roberto Alvim, que é um dos diretores da Funarte, acerca do trabalho e da figura de Fernanda Montenegro. Quer dizer, é um governo que não se mostra muito afeito às questões culturais, tal, costuma fazer essa mistura. Se o Chico é um bom escritor ou não, se você gosta do viés político que ele pertence ou propaga, é uma outra história, né? Do Chico, eu li o Estorvo, acho que é a estreia dele, né, como
como escritor, né? Benjamin é o segundo. Estorvo e Libo da Peste. Foram histórias que me fizeram embarcar ali. Até então, ok, né? Não Leite Derramado é incrível também. Eu não li o Leite Derramado, mas eu acho que tem essa mistura que é um pouco da maneira de atuar do presidente em qualquer setor, né? Porque ele é essa figura mesmo, talvez limitada nas questões ali que envolvem relações humanas e tal. Eu acho lamentável que a gente esteja passando por isso, não me surpreende, mas eu tenho que registrar aqui o meu lamento com relação a mais essa atitude que sim, eu acho que nos envergonha, nos coloca numa situação meio complicada, né, com relação às relações exteriores. Ali a questão pra mim é, por que não separar o homem da obra? Tudo certo que ele simpatize com Chico Buarque, aliás, não é novidade pra ninguém. Mas não assinar um diploma parece uma picuinha tão desnecessária, coisa tosca, especialmente num país tão cheio de problemas, com 13 milhões de desempregados. Aí, em vez de falar de coisas que definitivamente movem o rumo do nosso país, não, tá tendo que responder a picuinha porque se recusa a assinar um diploma. Sei lá, acho que o presidente perde tempo com coisas que não são prioridade. Nós comentamos, né, essa indicação do Chico Buarque para o Prêmio Camões em 22 de maio, aqui no Morning Show, né? Eu reputo, inclusive, esse como um dos comentários que eu mais gostei de fazer, justamente porque foi uma oportunidade, como bem colocou o Edgar, de transcender, né, a divergência política e reconhecer a genialidade do artista enquanto artista. Enquanto agente político, ele é só lamentação, mas é perfeitamente possível a gente fazer uma análise compartimentalizada disso. Na época, eu inclusive falei que o Chico habitava o Olimpo, né, da MPB, junto com Tom, com Vinícius, com Baden Powell. E se a gente pensar enquanto letrista, há pouquíssimos que estão aí no mesmo patamar. No mesmo patamar de Chico Buarque. Putz, o Edgar pode me ajudar, mas eu pensaria no Aldir Blanc, no Paulo César Pinheiro. Sim, mas assim, é um grupo muito seleto. Muito restrito, né? E acima de tudo, né, o Chico Buarque, abre aspas, contribuiu para a projeção e o reconhecimento da língua portuguesa, que é o principal critério para essa premiação, né? Então, esse comentário que a gente fez aqui no Morning está publicado no YouTube com o título Chico Buarque ganha o principal prêmio literário da língua portuguesa, e foi muito merecido. E a trilha sonora, à época desse comentário, foi Construção. A gente comentou, inclusive, daquela música belíssima, né? Daquele romantismo de conto de fada, né? Que é João e Maria, além de recitar uma parte de Roda Viva, que é uma das minhas músicas preferidas do Chico Buarque. E para vocês verem como a obra dele é relevante e como ele produziu coisas que não são datadas, né? Vamos pensar aí qual o último projeto de viés totalitário para perpetuação no poder, né? Qual foi o sistema em que o poder executivo comprava o poder legislativo e fazia nomeações aí escusas na alta cúpula do judiciário? O ouvinte sabe muito bem. Agora vamos pegar então o refrão da trilha sonora que foi cortado aqui no começo do nosso comentário. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Isso vale para governos que abusam no passado, no presente e no futuro. É maravilhoso, né? Agora, falando do ato do presidente, né? Sobre essa possível recusa dele, né, em assinar a premiação da qual ele não participa, então, portanto, é um assunto que foge à sua alçada e discricionariedade, eu reputo como uma pequenez. Né? É uma mesquinharia institucional sem qualquer efeito prático e apenas fortalece um discurso falacioso de censura política à cultura. E eu digo aqui sem efeito prático nenhum, porque a parcela brasileira já foi paga. Ou seja, não tem grandes efeitos, né? E isso fortalece a narrativa. Porque esse discurso dele não atende uma boa parte do eleitorado, que ele já também tenta manter, Caio, essa polarização aí para os anos seguintes? Eu acho isso muito pequeno, assim, mesmo para efeito de inflamar a polarização, soa como uma coisa menor em relação ao cargo que ele ocupa, né? A gente sabe que o governo de turno, ele se limita a contingenciar ou cortar verbas de obras culturais, mas a gente está falando de financiamento público. Ele não proíbe a feitura ou mesmo a exibição, né, de conteúdos ao grande público. Então é um conceito diferente de censura. Agora, esse tipo de declaração só alimenta desnecessariamente uma retórica forçada, uma interpretação distorcida de que existe censura no Brasil. Então, infantil demais, né? Um movimento desnecessário do presidente. É uma grande quinta série, né? A gente está numa grande quinta série, vamos combinar. E só com relação ao que você colocou, Vini, se fala para o público, é um público que vem se mostrando já sendo reduzido. Desgastado. A cada crise gerada pelo próprio presidente, a cada instante ele
acontece? Pô, falamos aí ontem do PSL, criou uma crise ali. A maioria das crises criadas nesses 10 anos de governo foram feitas de dentro do palácio ali pelo próprio Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que com relação a isso, falar para a sua plateia, uma plateia que está sendo reduzida cada dia mais. O Bebiano fala nesse episódio do PSL que ele está se isolando cada vez mais. Quem que busca se isolar? Quem não tem o diálogo, quem não conversa, quem não tem atitudes republicanas. E me parece que é meio que aquela causa e efeito daquele tipo de político que sempre teve ali uma questão, né? Teve quando o gato sobe no telhado, teve alguma questão pendente ali com a moralidade, com os atos mais republicanos. Aquele cara que já se antevê e acha que está sempre à espreita, achando que está sendo perseguido porque sabe, né, que pode estar incorrendo em ilicitudes, em algo errado ali.